Olá, criptomaníacos! O Bitcoin subiu 11,1% em maio. 111. Atingindo o valor máximo de 111k. 111. E agora é 1h11. 111. O que isso quer dizer? Nada! Mas aproveite que o dedinho está para cima e aperte no botão de like. Hoje eu converso com você que acha que a valorização do Bitcoin é muito baixa. Você chegou tarde no jogo e você espera algum ativo que traga um retorno maior. Geralmente você olha para altcoins que tragam um retorno maior do que o Bitcoin. Mas nesse ciclo, as altcoins estão decepcionando. Mas e se existissem ativos que estivessem com um desempenho muito superiores ao do Bitcoin? Sendo considerados o hype do segundo semestre desse ano. É sobre eles que falarei no vídeo de hoje. Claro, deixa o like, né? Se inscreve no canal também para não perder os próximos conteúdos. Primeiro, vamos entender de onde vem a alta do Bitcoin. O que faz o Bitcoin subir? Na tela, vocês têm um estudo aqui de uma empresa mostrando a sensibilidade de ativos à liquidez global, o famoso M2 que a gente fala aqui, né? A quantidade de dinheiro que existe na economia. E dentre todos os ativos aqui, que tem, por exemplo, a Bolsa Americana, o Nasdaq, commodities, ouro, Ethereum, prata, todos eles, o que apresenta maior sensibilidade, portanto a barra mais alta aqui, se chama Bitcoin. Não à toa, ao decompor aqui o que influencia na subida de Bitcoin, o principal fator, como podem ver, é liquidez global. 40% do que gera alta, né, que influencia o Bitcoin, é a liquidez global. Em segundo lugar está o preço do ouro e adivinhem, o preço do ouro também é influenciado por liquidez global e representa aqui quase 26%. Em terceiro está o apetite ao risco do investidor com 22%. Portanto, vocês estão vendo aqui exatamente o que influencia mais na subida ou na descida do preço do BTC. Agora, a liquidez global não tem uma influência imediata. O dinheiro não entra na economia e automaticamente o Bitcoin sobe. Leva um tempo para esse dinheiro descer na economia e finalmente desaguar no Bitcoin. E o estudo diz que isso leva entre 5 semanas e 16 semanas, tá? Então temos aqui um prazo para a gente sentir a influência da liquidez global no BTC. E você pode checar isso no mundo real. Vimos agora, no primeiro trimestre de 2025, que a dívida global bateu seu recorde histórico. 324 trilhões de dólares no primeiro trimestre de 2025. Portanto, aquela liquidez ela está aumentando, ela está subindo. Aconteceu no primeiro trimestre de 2025, que terminou em março. Portanto, se colocarmos 5 a 16 semanas para frente, veríamos esse impacto acontecendo no Bitcoin no mês de abril e no mês de maio. Será que aconteceu? Vamos ver abrindo esta maravilhosa tabelinha aqui que apresenta para a gente o seguinte. Olha só o resultado, a subida do Bitcoin nos meses de abril e no mês de maio que fechou agora. 14,2% de alta em abril, 11,1% de alta em maio. Exatamente o que esperaríamos com a subida da liquidez global que aconteceu no primeiro trimestre desse ano. Portanto, isso não me surpreende. Mas o que me surpreende é que essa entrada de dinheiro no meio de uma crise global, um pânico generalizado por causa de guerra comercial, geralmente muito desse dinheiro iria para dentro de títulos. Mas não, os títulos acabaram decepcionando, né? Tem muita saída de dinheiro dos títulos. E aí você fala, se saíram de títulos, provavelmente estão migrando para a segurança do ouro. Aquele ativo, aquela pedrinha que sempre serve como porto seguro. E aí quando abrimos este gráfico, notamos que não foi isso que aconteceu. O ouro é a linha amarela e vocês percebem uma grande saída dos ETFs de ouro nos últimos 30 dias e temos aqui uma grande subida da linha branca, que é Bitcoin. ETFs de Bitcoin tiveram uma entrada de 5,25 bilhões no mês de maio, né, no último mês, enquanto o ouro teve uma saída de 1,58 bilhões no mês de maio. Portanto, por incrível que pareça, o ativo que serviu como porto seguro foi o Bitcoin, e não ouro e nem títulos. Com tanta coisa positiva para o Bitcoin, fica difícil a gente encontrar algum ativo que traga retorno maior, correto?
Correto. Se a gente olhar aqui para a Bolsa Americana, o S&P 500 teve uma alta aqui de 6,15% no mês de maio. Um excelente retorno. É o melhor mês de maio em 35 anos para a Bolsa Americana. E a boa notícia é que sempre que tivemos um maio tão positivo assim, os 12 meses seguintes foram de alta, com um retorno médio de 20%. Como vocês podem ver na tabelinha aí na tela, tá? Em todos esses anos aqui, tivemos um retorno em maio superior a 5%, como vocês estão vendo aqui, correto? E aqui na direita vocês têm o retorno do S&P 500 em um mês, em 3 meses, em 6 meses e, finalmente, em 12 meses. Como vocês podem observar, em nenhum desses anos tivemos retorno negativo nos 12 meses seguintes. Muito pelo contrário, em todos esses anos tivemos um retorno muito forte para a Bolsa Americana. O mais baixo aqui foi 7,9% e o mais alto 30,5%, sendo a média de 20% de alta para os 12 meses seguintes na Bolsa Americana. Portanto, esse é um ano de grande expectativa para a Bolsa Americana. Mas, Guilherme, você falou que a Bolsa Americana subiu um pouquinho ali, acima de 6%, o Bitcoin subiu 11% no mês de maio. Por que eu iria migrar do Bitcoin para a Bolsa Americana, mesmo ela tendo uma super expectativa, um grande otimismo para os próximos 12 meses? Pelo seguinte, pessoal. Nesse gráfico temos um comparativo desde setembro do ano passado, setembro de 2024, para cá, de diversos ativos. E o Bitcoin é esta linha azul clara aqui. Um retorno excelente de 89% para o BTC. Onde estão as altcoins? As altcoins estão nessa linha verde, com decepcionantes 39% de alta no mesmo período. Sim, o Bitcoin teve um desempenho mais que o dobro superior ao das altcoins. Mas vocês estão vendo linhas coloridas aqui em cima com desempenho muito melhor. Uma tal MSTR com 224% de alta no mesmo período. Estamos falando da ação da Strategy. Uma empresa exposta em Bitcoin, né? Que possui um caixa em BTC. Que coisa, né? Que coincidência. E esta linha absurdamente alta, roxa, que vai lá em cima e tem um ticker 3350, trata-se da Metaplanet, outra empresa exposta ao Bitcoin, e aqui com desempenho de 1.015% de alta no mesmo período. Esse sim é o desempenho esperado de altcoins. Você esperaria que o Bitcoin subindo 89%, que uma altcoin subisse 224%, que outra subisse 1.015%, mas não são altcoins que estão entregando esse desempenho, e sim ações de empresas expostas ao Bitcoin. Esse é o novo hype. Pegar o ativo supremo, o ativo que está sendo superior a títulos, superior a ações, superior a ouro, superior a tudo e colocar dentro de uma empresa. Uma empresa que pode receber investimento de qualquer pessoa, de qualquer fundo de investimento, de qualquer fundo de aposentadoria, sem nenhum bloqueio. Ao contrário do que acontece com criptomoedas. E melhor, quando tivermos uma queda no mercado cripto, isso não abala tanto essas empresas, porque elas são empresas que estão ali com alguma atividade além das criptomoedas. As criptomoedas fazem parte do balanço dessa empresa, fazem parte do tesouro dessas empresas, mas não é somente isso. A empresa, ela consegue sustentar, ela tem produtos, ela tem serviços que ela continua operando, mesmo se o mercado cripto estiver em baixa. Portanto, elas apresentam um excepcional potencial de alta quando o mercado cripto está em alta, mas quando o mercado vira para um bear market, para um mercado de baixa, elas não sofrem o mesmo impacto negativo. E a nova corrida passa a ser a quantidade de Bitcoin de uma empresa por ações. Tá? Você bota o total de Bitcoin sobre o número de ações e verifica esse número. Então, esse é o indicador agora de saúde bitcoiner de uma empresa. E isso explica porque toda semana vemos essa notícia. A Strategy está comprando mais bitcoins, como aconteceu hoje, né? 705 novos bitcoins, 75 milhões de dólares investidos em bitcoin, como acontece toda semana na Strategy. E não só na Strategy. Agora, todas as empresas envolvidas com bitcoin têm a mesma estratégia. Estão vendo aqui, por exemplo, a Metaplanet, aquela empresa que subiu mais de 1000% no gráfico anterior, também comprou hoje 1.088 bitcoins por 117 milhões de dólares. Está aqui o documento da própria empresa, indicando que agora possui 8.888 BTCs. Isso é excelente para as empresas, mas também para o Bitcoin, que é escasso. E quanto mais empresas correm atrás do Bitcoin, maior a tendência do seu preço subir.
E é exatamente por essa ser a minha tese para esse ano que lançamos o curso Bitcoin on Steroids, que está em pré-inscrição. Ainda não está à venda, está em pré-inscrição. Você que já está no Nação Criptomaníacos vai receber sem pagar nada por isso, tá? Você já pagou para ter acesso ao Nação Criptomaníacos e vai estar lá dentro do teu pacote. Você que não está, vai ter a chance de entrar para o Bitcoin on Steroids, justamente um curso que cobre essas empresas, esses ativos, essas ações com desempenho superior ao Bitcoin e muito superior às altcoins. Tudo que você precisa fazer hoje não é pagar nada, é simplesmente fazer a sua pré-inscrição no link aqui abaixo, tá? Nome, e-mail, celular. Só precisa disso para você não perder a oportunidade de ter acesso ao hype, à febre de 2025. Se você deixar para entrar lá no final, vai comprar ativos no topo, como de costume. Bitcoin puro é bom, Bitcoin bombado é muito melhor. Essa é a tese para o ano. Mas como está a saúde do Bitcoin nesse momento? Acabamos de ter o fechamento mensal de maio, como vimos foi muito positivo, 11,1% de alta, mas também tivemos o fechamento semanal. Ontem fechou a semana, né? E como que fechou a semana? Como eu falei para vocês, precisávamos fechar acima dos 104 mil dólares, acima dessa linha branca que vocês estão vendo aqui no meu gráfico na Quantifury, né? Você também tem acesso de graça na Quantifury ao TradingView, então aproveita, né? Entra na Quantifury que é tudo de graça lá dentro. E aí vocês percebam que o Bitcoin, depois da sua subida, ele fechou a semana ontem acima dos 104 mil dólares, exatamente o que a gente precisava, tá? Ele fechou aqui, para ser mais preciso para vocês, em 105.600 dólares, portanto acima do que a gente precisava, e no momento está em 104.700, ainda acima do patamar que a gente está falando, tá? Então esta semana é importante a gente voltar, o Bitcoin voltar a se recuperar para confirmar a semana passada como este reteste nesta linha branca, né? Reteste nessa linha que era resistência e agora tem que se provar como suporte. Aparentemente está tudo ok. Inclusive, devo fazer a minha compra aqui na Quantifury nas próximas horas, tá? Assim como o Michael Saylor da Strategy, eu também faço minhas compras entre domingo e segunda-feira, tá? Geralmente, onde o preço está mais baixo é nessa virada de domingo para segunda. Hoje estou atrasado, mas em breve vou entrar aqui na Quantifury e fazer a minha compra semanal. E o seu medo provavelmente é: quem disse que 111 mil dólares não foi o topo desse ciclo? Bom, eu uso diversos indicadores. E um indicador interessante que eu não costumo trazer para vocês é o número de downloads de aplicativos cripto. Afinal, se o mercado estiver muito aquecido, estiverem todos extremamente otimistas, um hype absoluto sobre criptomoedas, esses aplicativos de corretora, por exemplo, são muito baixados lá na Apple Store, na Google Store. E agora, olhem para o gráfico. Esta linha amarela mostra a posição da Coinbase, do aplicativo da Coinbase, dentro do Apple Store. E vocês vão notar que sempre que ele atinge a primeira posição da Apple Store, marca exatamente os picos de preço do Bitcoin. Final de 2017 foi o quê? Alta histórica do BTC. Os dois topos que temos aqui em 2021 marcaram justamente os dois topos de preço em 2021. 65 mil dólares aqui, 69 mil dólares aqui. Nas duas vezes, também tivemos primeiro lugar para a Coinbase no número de downloads. Em dezembro de 2024, quando o preço do Bitcoin atingiu lá os 109 mil dólares, também foi alta histórica, adivinha? Coinbase estava em primeiro lugar dos aplicativos mais baixados. E agora, onde estamos? Estamos aqui embaixo, pessoal. Posição 407 para a Coinbase. Batemos alta histórica de 111 mil dólares e o aplicativo da Coinbase está na posição 407. Isso não parece hype, isso não parece topo de ciclo. Topo de ciclo é marcado por euforia, é marcado pela sua tia te ligando para comprar Bitcoin, e não por isso aqui. A mesma coisa aparece em outros indicadores, como esse aqui embaixo, o Top Gauge, né? Vocês estão vendo, o momento atual ele é muito parecido com esses outros pontos vermelhos aqui do gráfico, que indicam 2020, portanto, exatamente o momento pré-explosão de preço para o Bitcoin, lembrando que a alta histórica foi nesse círculo verde, né? Portanto, em 2021. E também, vocês podem ver outra bola vermelha em 2016, exatamente o momento pré-explosão de preço, lembrando que a alta histórica foi nesse círculo verde em 2017. Então, os indicadores estão mais próximos aqui de momento pré-explosão, pré-bull run, do que topo de mercado, que seriam as bolinhas verdes. Isso só aumenta o meu otimismo em relação ao Bitcoin nesse ciclo.
E eu nem vou abrir aqui o P-Cycle Top Indicator, porque como vocês viram em vídeos anteriores, ao invés de estar aproximando as linhas para cruzarem, marcando um topo de ciclo, elas estão se afastando, indicando que ainda vai levar muito tempo para atingirmos o topo desse ciclo. É por isso que eu continuo fazendo minhas compras semanais de Bitcoin. E vocês? Deixe aqui nos comentários se você está otimista ou pessimista em relação ao Bitcoin. E lembrando, se inscreva aqui na pré-inscrição do Bitcoin on Steroids para você ter acesso às empresas, às ações que vão valorizar mais do que o Bitcoin neste ciclo, neste ano de 2025. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.